O mundo das fintechs sustentáveis é um assunto que eu já abordei por aqui e inclusive coloquei no meu relatório que eu escrevi recentemente para exames sobre inovações que têm perspectivas interessantes para 2025. Para tratar melhor sobre esse assunto e sobre perspectivas do mundo das finanças verdes e digitais, eu tô aqui com os meus amigos, o Alexander Albuquerque, que é CTO e fundador da BVM12, e com o André Belisário, que é head comercial da BVM12. E esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Eu sou o Bruno Diniz, host aqui do canal. E como sempre, a gente está aqui falando sobre inovação financeira, fintechs e afins. Hoje, falando sobre um tema que, inclusive, tem ponto de contato com sustainable fintechs, com o mundo sustentável, tem ponto de contato com clean tech, que é um assunto também que está super quente. E ninguém melhor para falar disso, a respeito de onde o mundo do ESG também se conecta, quanto o meu amigo Alex e o André Belisário, que são da BVM12, que é uma iniciativa bem interessante. Vai ser um prazer poder ouvir vocês aqui. Então, meus caros, muito obrigado. É um papo entre amigos aqui, que eu conheço vocês dois de longa data. E que bom que nossos caminhos todos aqui se encontraram nessa ocasião também. Meu caro, primeiro, Alex, brigadão. Vou começar aqui pedindo sempre um histórico de cada um de vocês, para poder a audiência também conhecer, talvez não tão bem quanto eu conheço. Mas começando pelo Belisário. André, conta pra gente aí um pouquinho da tua passagem. Pô, Bruno, primeiro, assim, um enorme prazer estar aqui com você e principalmente, como você falou, o mundo trazendo à tona aí tudo de novo, né? As pessoas boas que passam na nossa vida. E um prazer te reencontrar nesse momento. A gente trabalhou em banco junto, né? Foi mesmo. É um futuro não tão distante, mas também não tão perto. A carreira aí é muito focada no mercado financeiro. Foram quase 20 anos, são 19 anos ali de área comercial. Principalmente em bancos, são 10 anos aí passando por algumas instituições como Itaú, Banco Indusval, Banco da Ecoval. Depois fui para um C6 aí da vida, que foi o último banco que eu tive passagem. Tive uma passagem breve ali de 3, 4 anos no mundo de seguros, de riscos financeiros, né? Que era muito do DNA já de quem vem desse mercado de bancos, e acabei voltando para o Banco C6, ajudando ali a estruturar a área do corporate banking que o banco fez, e fui sócio também de um fundo de NPL Distressed, chamado Strategy Capital, e nesse mundo aí a gente acabou adquirindo muita sinergia com os players financeiros para estar aqui hoje tocando, de fato, ser head aí comercial da BVM12, que tem muita sinergia com o mercado financeiro atual, né? Que é realmente a trilha dos próximos anos. Maravilha, toda uma pegada de novos produtos verdes e digitais, como a gente vai explorar aqui. Exato. E, Alex, conta pra gente, cara, aí você tem também um grande histórico nesse mundo voltado para o contexto ESG, de outras passagens suas. Conta um pouco desse retrospecto, até mesmo de Banco Maré também, que foi uma iniciativa que você fundou, e agora um pouco sobre BVM12 e o que vocês estão conseguindo fazer aí. Claro, primeiro também faço aqui as palavras do André, é um prazer. O Bruno tem uma amizade muito grande lá atrás no Banco Maré. Foi um cara que me deu um norte de como conduzir ali o início da iniciativa. Eu sou analista de sistema, minha parte de trabalho sempre foi voltada à tecnologia, desenvolvimento de software. E montei minha primeira empresa uns 15 anos atrás. A gente conseguiu performar muito bem, vendendo software. E aí depois tinha já feito algumas coisas, sempre montando empresa, vendendo, adquirindo outras experiências, até que em 2017, final de 2017, resolvi fazer uma imersão social com apoio da Meta na época, né, que era o Facebook somente. E aí a gente começou uma iniciativa social, desenvolvimento de um software em blockchain para a Comunidade da Maré, um lugar bem tranquilo para você começar uma iniciativa. Né? E depois do Maré fiquei 4 anos e fui para a Amazônia, né? Também durante a pandemia, trabalhar na indústria, onde eu fiquei por 2 anos desenvolvendo também ali projetos voltados para a área de hardware, onde eu tive uma experiência incrível também, onde eu conheci a Amazônia e aí resolvi começar uma iniciativa voltada para a área ambiental.
com a BVM12, que na verdade nada mais é do que uma spin-off do Maré, né, que tem uma história bem engraçada quanto a isso, como ela começou. Né? Acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, para começar essa iniciativa que vem consolidar a visão que a gente tem das duas coisas andarem juntas, né? Tanto o impacto social quanto o impacto ambiental, e não só isso, mas gerando realmente negócios que sejam sustentáveis e que impactem na vida das pessoas e que sejam negócios rentáveis. Né? Boa. E no caso, que a BVM com esse nome ela já existe há um tempinho, né? Mas ela mudou um pouquinho o modelo de negócio também, né? Você consegue mais ou menos dar uma visão geral hoje sobre como que é essa atuação da BVM12? Você falou que tem uma história ali que começou de surgimento também, se puder contar, porque eu sei que vocês, inclusive, têm autorização da CVM, então aquele começo que, como você falou, estava na hora certa, no lugar certo, como é que se deu isso aí, só para tentar entender? Espero que eu não seja processado por isso, né? Mas a BVM começou com uma iniciativa do Maré. Naquela época eu fui dar uma palestra para o Facebook na Califórnia, e aí vi que tinha muitos problemas também de empreendedores sociais que não conseguiam captar. Né? E aí, voltando da Califórnia, lá de São Francisco, tinha uma reunião com Marcelo Barbosa, da CVM, para falar sobre criptoativos e tal. Eu falei, não vou apresentar isso não. Eu falei com o Felipe Hasma, que é sócio hoje da BVM, vamos apresentar uma outra coisa aqui. Eu não falei para ele o que era, eu montei um PowerPoint para falar sobre uma iniciativa que eu falei, vou montar uma bolsa social e assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Tipo assim, vamos concorrer com a B3, entendeu? E levei um PowerPoint lá para o Marcelo, para o Alexandre Vasco, um cara fantástico também, que sempre nos apoiou. E apresentamos para ele um PowerPoint dizendo, temos essa ideia aqui, um conceito, eles não entendiam muito bem o conceito de startup naquela época, né, de fintechs, de como funcionava o VC, como era série A, série B. Então, eu falei assim, o melhor é que a gente consiga que os investidores invistam até R$10 mil e que ele não possa ter mais do que 20% da empresa. E ele só anotando lá, né? E para mim era só um PowerPoint. Quando terminou a reunião, eles falaram, pô, muito legal, vamos fazer esse negócio. Eu falei, agora ferrou, né? Porque é só um PowerPoint, agora a gente vai ter que fazer. E aí abrimos a empresa que se chamava BVM12, que era Bolsa de Valores do Maré. Né? E aí, espero que isso não arrume nenhuma confusão, mas nós apresentamos para a Prefeitura do Rio naquela época, né? E a Prefeitura do Rio gostou tanto que pegou o projeto e criou a Bolsa Verde do Rio. Eu digo que um carioca só pode ser enganado por outro carioca. E eu fiquei muito chateado, mas aí fui para Manaus e tal. E aí, conversando com uma amiga da B3, falei, aconteceu isso, tal. Ela falou, pô, mas você está em Manaus, faz aí o mesmo projeto. Eu falei, não, mas aqui eu vou ter que abrir um outro CNPJ, mudar de nome, e a gente já tem autorização lá da CVM na 88. Aí ela falou, não, cara, não precisa trocar. BVM, Bolsa Verde de Manaus. Eu falei, caramba, não tinha pensado nisso. E Manaus é incrível, né? Porque, assim, cada esquina tem alguém vendendo crédito de carbono, né? Então, a gente começou a entender essa dinâmica de como funciona a Amazônia ali, na questão de impacto ambiental, soluções para a região. Foi uma imersão muito grande. E eu brinco que a Amazônia também não é para amadores, né? Porque cada semana um cartório pega fogo para fomentar a economia local. Então você tem novos proprietários, você tem uma dinâmica toda diferente para negócios ali. Então a gente teve que remodelar o negócio. Ele já tinha um CNPJ, mas não tinha funcionalidade. Então, há um ano e 3 meses atrás, nós começamos uma iniciativa voltada para ESG, uma plataforma para compra e venda de ativos financeiros verdes, onde a gente quis fomentar, no primeiro momento, crédito carbono. Nós vimos que tinha um risco muito grande operacional de você vender crédito carbono e não ter a credibilidade, de fato, daquele crédito, ter todas as escrituras. O que acontece hoje com o crédito carbono florestal?
você tem o crédito carbono, muita gente vendendo, muitas empresas criando áreas de sustentabilidade e as pessoas são jogadas nessas áreas, não têm muita noção do que tem que fazer e começam a compensar tudo comprando créditos que às vezes a propriedade é da União, não foi feito repasse dentro do projeto para as áreas indígenas, né, porque você tem uma compensação ali do projeto que você tem que repassar para as pessoas daquela comunidade onde você está extraindo o crédito carbono. Então a gente viu que tinha muito risco. E aí no final de 2023, o André, que era o diretor da época do iFood, me procurou para comprar crédito de carbono. Eu falei, cara, eu não consigo te vender crédito carbono porque é um risco para mim e para você reputacional. Mas eu tenho aqui uma solução que é um draft que a gente pode pensar em algo juntos, que é a geração de crédito carbono através das não emissões de veículos elétricos. É que essa é uma grande jogada. Né? E aí, cara, eu mostrei para ele, vai ver o conhecimento, claro, de blockchain, de soluções rastreáveis, né? Onde a gente faz a captura dos dados da moto, da telemetria, através de um IoT. Hoje a gente faz com a Constanta, que é a maior empresa de IoT da América Latina. E esses dados são capturados, vai para um ambiente privado, eles são auditados por uma empresa de auditoria, no nosso caso aqui a gente faz com a KPMG, e depois disso, esses dados são enviados para um outro ambiente, onde a Tero, que é uma certificadora nacional, faz a validação, aplica a metodologia. E o mais interessante é que essa metodologia, nós criamos a metodologia sem saber que ninguém tinha feito isso antes. Em lugar nenhum? Em lugar nenhum. Eu falei, acho que se eu soubesse que ninguém tinha feito, nem teria me metido nisso, né? Se soubesse que era impossível, não teria feito, né? Justamente. E aí a gente conseguiu uma parceria com uma amiga de Oxford, que ajudou a desenvolver a metodologia lá em Oxford. Então, estudantes de doutorado de Oxford trabalharam em cima da metodologia. E agradecer também porque a confiança do iFood e junto com a 99 também, que mergulharam nesse projeto, Fernando Pfeiffer, Thiago Hipólito, Mori, entendeu? Do lado do iFood, o Pedrinho também. Hoje a Renata, né, que é um fenômeno lá no iFood, também mergulhou nesse projeto. E, cara, foi um golaço nosso a gente conseguir validar tudo isso. Quem está em São Paulo já consegue ver os carros da 99 elétricos circulando e esses carros geram crédito de carbono, entendeu? E está todo validado esse formato já, né? Já. Então já pode... Então, assim, já tem os órgãos competentes, todo mundo já entende que é pacífico, está tendo geração ali e você está fazendo compensação, está tudo dentro daquele pacote. Quando você cria a metodologia, ela passa por uma consulta pública. Sim. Tá? Depois que ela passa pela consulta pública, tem os questionamentos, você responde os questionamentos, aí ela é certificada. Sim. Tá? É um processo que demora mais ou menos 90 dias para você passar por isso, e aí tem acadêmicos, né, pessoas que estudam esse ambiente para validar. São 3 premissas desse crédito carbono diferente do crédito florestal. No crédito florestal, você não consegue ter certeza, principalmente no Brasil não, na América Latina, né, que a Amazônia não é só o Brasil, a Amazônia é muito maior do que o Brasil, quer dizer, o território dela é maior, não é só o Brasil, né? Você não consegue, às vezes, validar quem é o real proprietário daquela região. Né? Que isso aconteceu diversos casos nesse último ano de projetos que o proprietário era a União e tinha uma pessoa lá dizendo que era ele e gerou crédito e vendeu para grandes empresas, grandes players que não estavam compensando da maneira correta. Outros casos de projetos que tinham lá compensação para as pessoas que são os protetores, as pessoas que cuidam da floresta em pé, que também não recebiam os recursos, nunca ouviram falar. Então, greenwash total. Né? Esse case que nós trabalhamos junto com o iFood, com a 99, ele tem 3 pilares. Primeiro, o impacto ambiental. Segundo, o impacto social, porque os créditos são destinados a motoristas de aplicativo e a entregadores.
né? E o terceiro, a total transparência, porque ele pode ser rastreável do começo ao fim, né? Ele, depois de certificado... Ficar de tecnologia blockchain. Isso, a gente usa hoje o Hyperledger Bezos, que é o mesmo que o Banco Central está utilizando, né? Sim. Para tokenizar e fazer a compra e venda dos ativos, que é um processo, para quem está ali na tecnologia, bem simples, não tem muito mistério. E o entregador recebe hoje esse valor, ele se cadastra numa wallet, no WhatsApp, numa estrutura desenvolvida com apoio da Meta. Então, tenho até que agradecer aqui Guilherme Horn, que me apoiou desde o início do projeto. Eu bati lá na porta da Meta, ele me recebeu, vamos fazer e me indicou as pessoas certas para tocar esse projeto. Para se tornar mais simples, né? Você pensa, o entregador tem que ter uma wallet para vender, comprar o crédito carbono. Não, ele se cadastra dentro do WhatsApp, ele acompanha todo o processo e aí ele cadastra o Pix dele ali. A gente tinha uma ideia de colocar um cartão, ele usar o próprio WhatsApp Pay. Depois a gente falou, não, vamos só colocar o Pix aqui, ele recebe automaticamente no Pix e acompanha o extrato dele dentro do WhatsApp, né? Então, extremamente simples para o entregador. Então, a gente conseguiu unir 3 coisas bem legais nesse projeto, né? Que é a sustentabilidade, né, como um todo, tanto para o entregador, que ele recebe um recurso a mais, o motorista de aplicativo também, a transparência em todo o processo e o impacto ambiental, que você deixa de emitir CO2 com os carros elétricos, né? Boa. Ponto importante, Alex, acho da gente falar desses 3 pilares principais aí do projeto. Quando a gente fala de transparência, a gente sempre tem um problema na América Latina, né? E Brasil também, né? A gente está dentro da América Latina, então a gente tem, obviamente, esse problema que é sempre do greenwash, de tudo mais, que você fala, será que de fato existe? Né? Que é aquele negócio que você pode fazer um paralelo lá com um precatório, né? Sim, que é um dos negócios mais nebulosos que existem no mercado, que todo mundo que já trabalhou no mercado financeiro em algum momento se deparou. Você consegue comprar um precatório, colocar um precatório como garantia, enfim, você tem uma zona cinzenta nesse assunto, e o que a BVM12 fez foi trazer transparência para um tema que é complexo. Né? E um tema novo, que na verdade você falou do precatório, é um negócio super antigo, né? Que também tá passando por uma transformação e tal. Mas a gente vê o crédito carbono, ele é um tema recente, mas que está ganhando... Ele de forma geral está sendo tokenizado e tudo mais. Sim. E com mais uma camada que é, você pegar exatamente, falou a questão do timing, né? Você surfar o momento que a gente tá numa descarbonização, num processo também de frotas elétricas e tudo mais. E você poder reverter essa aquisição é um incentivo a mais que as empresas também teriam, né, para poder fazer essa conversão, né? E no final do dia, imagino que tem muitas frotas aí também de outras empresas que você na área comercial deve estar olhando também, né, André? Que devem estar pensando. Eu queria abrir um parênteses sobre a questão do crédito carbono tokenizado. Eu tenho visto aí muitas empresas falando, o nosso crédito carbono é o mais seguro porque ele é tokenizado. Isso é greenwash. Tá. O fato dele ser tokenizado não garante transparência, não garante segurança nenhuma. Você está apenas tokenizando um processo ali, você não garante que a terra, ali no crédito carbono florestal, de quem é a titularidade, entendeu? Você não garante que as pessoas de fato estão recebendo. Então eu vejo algumas coisas que acabam impactando no ecossistema, entendeu? O que a gente quer, na verdade, é trazer pessoas sérias, entendeu? Cases realmente sérios, empresas como o iFood 99, Banco do Brasil, que eles se sintam seguros dentro desse ecossistema, que a gente vê, tem empresas falando assim, pegue seu carro e vá do ponto A até o ponto B, que você emitiu 1 tonelada de crédito carbono. Aí, sem metodologia nenhuma, entendeu? A metodologia é o que de fato traz a transparência e a segurança. Porque na outra ponta, você vai ter possivelmente um investidor. Um investidor que tem que acreditar, e hoje, muitas vezes, depois eu acho que a gente vai entrar nesse ponto, mas muitas vezes são investidores externos, né? Então você pega o capital, quem são os grandes compradores hoje de crédito carbono, é o mercado internacional. Então, como é que você dá transparência para ele, como é que você dá segurança para esse investidor, que ele pode
pode comprar aquele ativo que ele realmente, de fato, existe e passou por toda essa cadeia, né? E, inclusive, a gente, junto com os parceiros, foi muito assertivo na decisão de não criar algumas mecanismos próprios, hardware próprio principalmente, né? Quando a gente decidiu usar, por exemplo, uma constanta para fazer o IoT, que é, de fato, onde você vai contabilizar todo esse processo, pegar uma auditoria como a KPMG, enfim, todo esse processo ele é externo exatamente para trazer para o investidor o que é mais difícil, que é a segurança que ele vai ter aquele crédito, que aquilo que ele está comprando de fato existe, não vai passar por um cartório que pegou fogo, entendeu? É uma montagem de ecossistema também, no final do dia, né? Assim, de várias empresas grandes e tal também que estão confiando e muita metodologia. E obviamente que não foi do dia para a noite, levou um tempo para vocês também terem esses amparos, esses carimbos. Eu acho que de todo mundo que está envolvido, seja grande instituição, seja Oxford, seja Meta, seja, enfim, todo mundo que está aí. Então é bem interessante ver como tudo isso tomou corpo, né? E a gente está vendo que as iniciativas baseadas em ESG estão tomando corpo. Inclusive até saiu um relatório recente de uma empresa de RH que, em suma, ela estava falando sobre, comentando salários das áreas de private equity e venture capital. E estavam falando que uma das tendências também estavam no investimento em clean tech ou também nesse segmento, pelo apetite também que a gente vê muito de fora em cima disso, né? Então é uma vertical que está fortalecendo, o mercado financeiro tradicional está abraçando, obviamente que teve talvez mais barulho do que coisas efetivas nos anos para trás, mas isso também é uma construção e a gente vê também várias fintechs surgindo, que estão sendo chamadas de green fintechs ou sustainable fintechs, onde eventualmente vocês também se enquadram, né? Como é que vocês enxergam também, falando em tudo isso, a atuação no Brasil em relação a esse tema, né? Como você mesmo falou, assim, a gente tem muito holofote em cima da gente, porque o Brasil tem também a Amazônia, que é onde está situada a BVM12, e também tem toda essa expectativa e cobrança do resto do mundo sobre o que a gente desenvolve de iniciativa sustentável aqui. Mas como é que vocês enxergam que essa atuação de fato está acontecendo? É uma coisa... Você falou que é difícil, já deu uma pista de que é difícil com toda essa mecânica de Brasil que a gente conhece, e ainda mais que a gente está falando até mesmo da região amazônica e tudo mais. Vocês conseguem fazer pintar um panorama geral disso para a gente? Claro, primeiro esclarecer que às vezes as pessoas acham que quando a gente fala desse mercado que a gente chama de mercado verde, a gente está falando somente de crédito de carbono. Sim. Né? E aí você tem outros ativos dentro desse mercado, que é de energia. E o Brasil é a bola da vez para essa nova economia. Tá? Só que o Brasil não é comprador. O Brasil ele é produtor. Tá? Então, a gente tem que ter a ideia de que a gente não vai ter um mercado, embora a lei tenha sido aprovada agora, no mercado regulado de crédito de carbono, que deve começar a funcionar de fato nos próximos 3 a 5 anos. O Brasil, a gente tem que entender que ele é gerador de ativos financeiros verdes dessa nova economia, né? E que o mercado brasileiro de atuação é no exterior. Né? Por isso a gente atua hoje com representação em Dubai, em Barcelona, porque a gente precisa dar liquidez a esses ativos. Né? Então, comparando assim, a B3 não tem um volume comparado ao número de investidores que tem dos Estados Unidos. Claro. Né? Porque os maiores clientes da B3, na verdade, o mercado da B3 é exterior, né? É do exterior. E a mesma coisa para esse mercado. Nós somos exportadores. Tá? E aí 2 linhas que eu acredito que isso vai crescer é o agro, claro, né? E o mercado de energia. Tá? Esses são os 2 grandes pilares dessa nova economia que o Brasil, se souber fazer as coisas da maneira correta, vai nadar de braçada nessa nova economia. Né? Porque cada vez mais nós precisamos, realmente, assim, não é um discurso ideológico, não. Mas a gente precisa realmente se preocupar com essas mudanças climáticas, né? O quanto elas estão afetando nossas vidas, mas também não levando para esse lado ideológico, mas pensar como negócio mesmo, né? Eu gosto muito
de alguns players aqui no Brasil que estão pensando nisso, fazendo as duas coisas juntos. Posso destacar aqui a EV Capital do Montesano, que tem uma experiência gigantesca, e também do Bruno Aranha, que é um cara incrível, que tem nos ajudado bastante também. Então, eles têm uma visão muito clara de para onde o Brasil precisa ir e como fazer isso de uma maneira que você se preocupe de fato com sustentabilidade, mas com retorno econômico também, né, gerado para o país, né? Então, nos próximos anos, nós vamos ter aí grandes avanços na área de sustentabilidade nessas duas áreas. O agro já tem umas tecnologias bastante avançadas, né? Vai precisar, se quiser vender, vai precisar realmente se enquadrar. Sim. Pode retardar o máximo que eles puderem, mas eles vão precisar se enquadrar, porque a União Europeia, que é um dos grandes mercados também, cada vez mais cobrando, né? Até a China também hoje tem uma cobrança também em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, a 99, que é a Didi, empresa chinesa, só na China eles têm 4 milhões de carros elétricos. Nossa. Né? E aqui no Brasil, se eu não me engano, no último ano a BYD vendeu 10 mil carros. Então o mercado do Brasil está aumentando e cada vez mais iniciativas vindo, tanto com motos elétricas, carros elétricos, né? Soluções de sustentabilidade, mobilidade urbana. Hoje em São Paulo você já tem ônibus elétricos, já é lei que os ônibus precisam fazer essa transição energética, né? O Brasil tem uma vantagem competitiva porque a matriz de energia do Brasil quase toda ela limpa, né? Então isso é um diferencial competitivo bem interessante. Então o mercado só tende a crescer, as oportunidades nos próximos anos. Só que a gente vai começar a perceber mudança de discurso. Ao invés daquele discurso ideológico, estabilidade, né, nós vamos ver muito mais discursos, claro, preocupado com o meio ambiente, com estabilidade, mas muito mais de business, entendeu? Muito mais de mercado mesmo, de uma economia verde, porque, como eu falei, as pessoas acham que crédito carbono, abraçar a árvore. A gente até criou, a gente tem uma parceria com uma empresa em Roraima, Rondônia, perdão. Eu faço confusão com lá em cima e aqui embaixo, lá em Porto Velho, que é o meu pé de árvore. Então a gente certifica e tokeniza árvores na Amazônia. Eu até brinco. Agora você não precisa mais ir na Amazônia para abraçar uma árvore, você pode abraçar o seu token, né? A gente repassa isso para o Banco do Brasil através da Minu. Então vai ter cada vez mais players focados, entendeu? Em fazer essa economia. Você tem hoje empresas como a Vamo, a Riba, que você vê em São Paulo aí, cada vez mais comprando e adquirindo motos elétricas. Você tem a BYD nadando de braçada no Brasil com carros elétricos, né? Você tem empresas de energia como a Ryzen, você tem a Vibra agora também investindo bastante nisso. Cada vez vão ter players maiores nesse mercado, né? E aí o que eu digo a gente precisa tirar a visão de que o mercado financeiro verde é só crédito carbono. Um carro elétrico é um ativo financeiro verde. Bom ponto. O próprio carro, né? O próprio carro é um ativo financeiro verde. Um crédito de energia é um ativo financeiro verde, né? E eu gosto muito dessa ideia de você criar soluções. Por exemplo, a gente hoje certifica e tokeniza árvores na Amazônia através do meu pé de árvore, né? Se a gente certifica e tokeniza árvores na Amazônia, a gente pode tokenizar um pé de cacau. E Sim. com isso, tokenizando um pé de cacau, você tem ali uma antecipação de recebíveis tokenizada, né? Então, você, na verdade, está criando um mercado futuro, né, desse segmento. Então, isso é o quê? Isso é um ativo financeiro verde, entendeu? Eu acho que a inovação vai vir nisso, não vai vir em novas tecnologias, soluções, uma nova tecnologia que mede isso. Não, vai vir em soluções onde você consegue tornar ativos que antes eram vistos somente como ativos comuns em ativos financeiros verdes. Como eu posso fazer isso? Mesma coisa da evolução das startups, né, que elas começaram a digitalizar as coisas, né? Como eu posso trazer uma solução que funciona ou funcionava no mundo físico para o mundo digital, né?
É uma questão muito mais também de organizar tudo que está aí, né? A gente já tem todas as peças e aí E como você falou, o Brasil na posição de produtor de produtos e serviços financeiros verdes, a gente também tem um trabalho de criar os padrões para o mundo e de azeitar essa máquina aqui para a coisa poder rodar e a gente poder ter esse protagonismo olhando para fora, né? Mas, André, o que você vê também em relação a esse lance dessa atuação do Brasil, o que precisa? Esse negócio é muito interessante, o ponto que o Alex colocou e o que você falou, da seguinte forma, a gente já tem tudo aqui na mesa, a gente precisa organizar e dar novas soluções. É sempre pensar como é que eu posso melhorar o processo, né? Como que eu posso fazer melhor isso que eu já tenho dentro de casa. Muitos mercados, você vê, por exemplo, vamos colocar aqui um parênteses no mercado financeiro, que a gente conhece super bem, os bancos fazem há décadas ali duplicata, garantia. Pô, por que a gente não pode fazer uma garantia digital hoje, tokenizada, uma garantia que seja segura, entendeu? Esse é um paralelo que a gente tem começado a pensar e um próximo produto que a gente está para lançar no mercado. A fazer essa garantia ficar tangível e segura. Então, esses são os processos que a gente tem em mente de fazer para melhorar o que a gente já tem hoje. Porque, como o Alex falou, tudo tem que... a gente não tem uma ideologia do negócio. A gente tem uma preocupação e essa preocupação, para todo mundo, é o famoso tem que parar de pé, tem que dar retorno, tem que ser bom, né? Então, a gente, olhando aqui a perspectiva do negócio, a gente tem olhado soluções para os problemas existentes. Duplicata vai parar de existir. É um negócio que cada vez mais os bancos já secaram. E as empresas vão ter novos ativos. Por que não ativos verdes, né? Por que não fazer melhor o que já fizeram no passado, né? A gente já viu garantia de plantação e tudo mais. Enfim, por que não melhorar isso? E é o que a gente tem feito de métricas novas aí para desenvolver novos produtos para olhar para isso também. Como o Alex falou, não é só crédito carbono, a gente tem muita coisa. Tem uma CPR verde, tem muita coisa envolvida, né, nesse mundo ESG. Os mecanismos vão evoluindo e tem todo um mundo de soluções para serem melhoradas ou para aprimoradas dentro desse contexto. Você citou CPR verde e tudo mais. Mas eu posso dizer que hoje o carro-chefe da BVM12 tem sido muito essa solução que vocês falaram aí das frotas elétricas, né? Ou não necessariamente, ou tem outras? Não necessariamente. A gente, como o André falou, a gente tem outras soluções também. E a gente tenta até tirar um pouco isso, porque as pessoas acabam acreditando que tudo é crédito carbono, né? Uma solução que a gente está trabalhando esse ano e a gente vai escalar ela no próximo ano, que é trazer, e eu acredito que é quase uma solução de educação, tá? Sim. A BlackRock, que é uma das maiores fundos de investimentos do mundo, eles criaram uma exigência para investir em algumas empresas, desde que elas se adequem às regras ESG. Né? Então você acaba trazendo uma nova cultura, né, para as grandes empresas. A gente está fazendo isso com as empresas menores. Como a gente tem uma autorização da CVM, isso apareceu de uma necessidade de uma empresa que nos procurou, que é a Odyssey. O que a gente está fazendo? A gente, em parceria com o Vira Rezende, que é um dos nossos sócios lá, Felipe Hasman, a gente criou uma solução onde você quer fazer uma captação na 88, ok, beleza, mas você vai ter que se enquadrar dentro das regras ESG para que você faça essa captação. O que acontece? O cara precisa de capital, ele vai se enquadrar, tá? E isso, você vai criar uma cultura, tá? É como se, enquanto a B3 e os outros fundos de investimentos estão educando lá em cima, Sim. A gente está aqui no ensino fundamental. Estamos na base. Mas qual o porte dessa empresa que vier? Empresas de startups mesmo, né, que já estejam performando, que possam se adequar ali na 88 da CVM, Sim. tá? E que elas queiram captar, porque a dor delas é a captação. Sim, claro. E como elas têm a dor, a gente fala assim, cara, eu posso te ajudar desde que você se enquadre aqui dentro dessas regras ESG, até porque a partir de 2026 a CVM torna obrigatório o relatório ESG para as empresas de capital aberto. É verdade. Né? E isso as pessoas pensam assim, eu não sou uma empresa de capital aberto, eu não preciso me enquadrar. O problema, ou a solução, na verdade, é porque
a empresa de capital aberto, ela precisa entregar o relatório de toda a sua cadeia. E aí, isso vai cascatear, né? Então, a empresa vai que pro não... fornecedor. que não estiver enquadrada, que faz parte de uma cadeia, de uma Natura, de um Santander, entendeu? Ela não vai mais conseguir vender para o Santander. Sim. Então ela vai precisar entrar também nesse método ISG, entendeu? Sim. E nós queremos, claro, contribuir também para esse mercado, trazendo essa educação, essa necessidade da mesma maneira. Enquanto os outros grandes players estão educando no mais alto nível ali de investimento, né, a gente está aqui na base para que essas empresas, quando chegarem lá também, elas já tenham dentro delas essa cultura ou essa exigência, entendeu? Essa preocupação. Essa evolução ela está acontecendo, a gente está vendo, vocês fazem parte dela também nessa criação, desenvolvimento desse ecossistema verde, e aí a gente tem vários fatores, como você citou, da exigência da CVM e tudo mais. Mas como você também colocou, o Brasil está mais como produtor, em muitos casos, então imagino também quando a gente fala de investidor, né, você até citou presença internacional, Dubai e tal, Madrid também, né, se não me engano. Não, Barcelona, né? Então, assim, obviamente, meu entendimento é que tem mais apetite lá de pessoal lá de fora, né? Como é que tem do que interno, né? Você consegue colocar isso um pouco pra gente? E também, você falou de alguns players internos, como é que isso está sendo cultivado? Como é que tem sido a receptividade das conversas locais aqui também, né? Assim, o que vocês podem me dizer? Inclusive, até essa área comercial também que você tem feito, André, a galera recebe bem, ainda tem muita gente achando ainda que talvez seja o melhor momento, né? Porque você ainda tem muita gente para você educar, porque o cara ainda acha que abraçar a árvore, aquela coisa toda, é porque você tem um caminho para educar o teu cliente. Né? Você tem áreas dentro das empresas, né, que são criadas, e a gente tem acompanhado isso, o André principalmente, né, onde as pessoas ainda estão se educando, né, sobre ESG, sustentabilidade. As empresas criaram essas áreas e a gente percebe que ainda precisa uma educação em relação ao que fazer. E talvez muitas vezes essas áreas sem tombar isso para um viés de business. Isso. Às vezes é com um viés de, cara, entendo que é uma boa prática, entendo que o mercado está me olhando e está exigindo isso. E às vezes a empresa também é de matriz europeia, por exemplo, ela sabe que lá fora é assim que é. Mas aqui ainda está naquele lance de, principalmente quando a gente está falando de investidor, né, da galera que toma as operações que vocês originam aqui. Como é que você tem visto isso aí, André e Alex? Eu acho que assim, o mercado externo, internacional, é sempre já é muito mais consolidado nisso, né? Eu acho que o selo para eles é importante, principalmente quando a gente vai falar de alguma compra exatamente para alguma compensação que a indústria tem lá fora, que aí é um mercado gigantesco. Mas a gente tem tentado tirar essa placa do abraçar a árvore, porque muitas vezes quando você está ali falando com um fundo ou até mesmo alguns hubs, você vê que o cara fala, tá bom, mas quanto que vocês já têm? Quanto que vocês já fizeram? Tem que puxar um track record das coisas. Exato. Então, assim, é um negócio novo, é uma coisa nova que muita gente já está começando a olhar lá na frente, porque realmente é um rio isso aqui não vai parar. Então você está olhando ali a nascente do negócio, você está vendo como é que está começando. Você pode participar disso, você pode fazer esse negócio, criar um movimento crescente, né? Então, muitos ficam preocupados, tá, mas quem é que já fez? Quem é que colocou? Cara, esse negócio é um negócio que não vai parar. Melhor você já começar a entrar nesse negócio no início, não só querendo a placa, que como você falou, puta, o SG fez um barulho lá atrás. O barulho foi muito por causa de selo, né? Sim. ESG. E hoje em dia, o barulho já diminuiu, esse ruído, e agora não é mais só por conta do selo, porque assim, você tem que lembrar que o negócio tem que parar de pé, tem que dar retorno, e gera retorno para as empresas. Sim. Então, as empresas que estão de fato olhando que isso tem um retorno financeiro, de fato, na última linha, você tem o reputacional, você tem alguma coisa pró o mundo e tudo que você está fazendo, e você tem de fato a última linha ali, que é tão importante quanto todo o resto para uma empresa. A gente não quer que as pessoas façam caridades ou deixem de ganhar dinheiro. A gente quer que eles ganhem, mas de uma forma mais sustentável. Então, hoje o Brasil
está começando a querer olhar esse negócio para um business, né? Tirar a parte ideológica do negócio e olhar como business, como preocupação de fato. E olhando Faria Lima, a gente está falando de EV Capital, você citou alguns nomes, né? São esses caras que geralmente têm olhado mais atento para a tese, né, Alex? Sim, a EV Capital eu acho que tem uma visão muito de negócio, né? Você tem outros também, a própria Vox, né, que é um player tradicional do Daniel e do Giba, né? Sim. Então, os caras têm uma visão muito das duas coisas, não só sustentabilidade, mas como impacto social também. E muito hoje, acho que eles estão muito mais maduros hoje, né? Então, muito de business mesmo, né? Então, com esse negócio, como ele pode parar de pé, trazer retorno para os investidores, né? Que há 10 anos atrás eles tinham uma visão um pouco mais diferente, foram amadurecendo e tem um trabalho brilhante hoje, tanto o Giba quanto o Daniel Izzo. A gente tem uma boa relação lá com eles também. Tem outros players que têm voltado para isso também. A Fernanda Camargo, da Right Capital, também tem ali na Ambima falado muito sobre esse tema, né? Então, uma pessoa que tem sido aí também embaixadora dessas iniciativas. As empresas, tem empresas hoje com o iFood, 99, principalmente a 99, junto com o iFood, a 99 criou a aliança, né, da mobilidade e sustentabilidade. Então, assim, você tem dentro da aliança, hoje nós fazemos parte também, mas você tem BID, você tem Ipiranga, Raiz, Santander, Banco Votorantim, né, grandes empresas trabalhando e pensando todos os dias ali, uma iniciativa criada pelo Thiago Hipólito e pelo Fernando Pfeiffer, né, que tem ajudado bastante nessa dinâmica de criar mercado para essa nova economia. E acaba impulsionando diretamente toda essa metodologia também que vocês desenvolveram, né? Assim, se a gente começar a pensar numa adoção crescente disso, numa BioID e em outros players, realmente pode levar a BVM12 para outros patamares, né? Assim, localmente. A gente já está conversando com outras montadoras. Né? Acho que esse primeiro ano era a gente entender a metodologia, a gente teve que... É um negócio realmente que nos enche de orgulho, né? Uma metodologia que não existe em outro lugar, desenvolvida no Brasil em parceria com estudantes de Oxford, né? Acho que isso foi bem legal. E agora a gente já está conversando com outras montadoras, com apoio da 99, do iFood, né? E o que dá satisfação, na verdade, é você ver o resultado final, né? É só um dos produtos. Eu digo que a gente é o Carrefour, né? O Carrefour, ele tem vários produtos lá dentro, né? Mas ele tem alguns produtos que são dele, que ele desenvolveu, que ele criou, né? Ele tem uma margem maior. Nós pensamos da mesma maneira, né? Nós queremos ter produtos das empresas que quiserem vender crédito carbono, green bonds, carro elétrico, moto elétrica, mas também queremos ter soluções nossas que nos diferenciem, né, dentro do mercado, né, e que o mercado exterior também veja isso com bons olhos. Eu acho que nisso a gente tem conseguido acertar. Muito bom. E pensando, você falou do mercado internacional novamente, né? A gente voltando nesse papo, vocês chegaram nesse processo todo de desenvolver esse Carrefour aí de soluções diferentes, financeiras e verdes, alguns benchmarks internacionais, vocês chegaram a olhar ou nem tanto assim sobre algum caso que tenha inspirado vocês eventualmente nesse processo ou não? A gente aqui no Brasil você tem, o que me inspirou mais, ser bem sincero, foi ali com o Bruno Aranha e a EV Capital, né? Eu acho que quando eu conversei com os caras a primeira vez, eu falei, caramba, aqui tem uma seleção brasileira de executivos, profissionais, né? Então... A gente já tem gente boa aqui fazendo muita coisa legal, né? Precisa juntar essas mentes e botar para rodar, né? E os caras são muito bons, né? Então isso me encantou, assim, de ver caras realmente relevantes do mercado financeiro olhando para esse mercado. Então eu falei, se esses caras estão olhando para esse mercado, ninguém ali é bobo, né? Então ninguém ali joga dinheiro para o alto. Olhando como business, né? Não só ideológico. Então eu falei, caras, que eu quero olhar para onde esses caras estão olhando e seguir eles ali, né? E aí criar a nossa história também. Uma das coisas importantes para a gente
Bruno, é que nada contra a Faria Lima, pelo contrário, a gente está lá quase toda semana, né? Mas a nossa sede hoje é em Manaus, tá? Embora toda a parte comercial funcione em São Paulo, porque seria muita loucura da nossa parte achar que a gente vai... É lá que produz, aqui que vende. Isso, entendeu? Então a gente, na verdade, conecta a floresta ao mercado financeiro, né? Então, e a gente não tem só soluções também florestais, né? Que esteja voltado para a Amazônia, como carros elétricos e outros ativos. Mas é importante você ter legitimidade, entendeu? Sim, claro. Assim como a gente quer ter legitimidade por estar num ambiente que deve ser tratado sobre esse assunto, e aí abro até um parênteses, esse ano, em 2025 é um ano muito importante para o Brasil, é um ano da COP, né, COP 30, então o Brasil vai sediar e é importante que a gente esteja preparado para isso, né? E que lá em Belém a gente consiga entregar soluções que o mundo veja que o Brasil foi relevante como país anfitrião. Legal, você falou da COP30 também, eu vejo que o Brasil está inserido num monte de movimentos, né? A gente teve o G20 que aconteceu em 24, COP30 para 2030, então para 2025, e aí a gente começa a ter é uma série, é uma onda de fato que vocês conseguiram surfar do ponto de vista de timing das coisas acontecerem, né? Porque muitas vezes a gente às vezes tem solução que está à frente do seu tempo, às vezes a solução ela está na hora errada, né? Mas eu entendo que tudo que vocês têm feito aqui tem um momento muito bom. E aí puxando isso, né? Aproveitando, falando de timing também, em 24 a gente viu o presidente da CVM, o João Pedro Barroso de Nascimento, né, o famoso JP, ele disse que, em uma declaração, que o futuro do mercado financeiro ele é verde e digital, né? Então, você já entende que a própria CVM já tem esse assunto como uma pauta, isso pelas palavras do presidente, que isso é prioridade. Tem um lance de, a partir de 26, dos demonstrativos ali do relatório de ESG também sendo obrigado para as empresas de capital aberto. Como é que vocês têm visto, né, na prática, né? Isso é o que a gente está vendo com o mercado, mas na prática, de quem está dentro produzindo isso, criando essas soluções verdes e digitais, o suporte dos reguladores em relação a essa agenda, talvez a troca de ideia, como você falou, até no começo mesmo da BVM12, vocês tiveram aquela conversa com CVM, como é que está esse papo hoje também e essa agenda? No meu histórico com os reguladores, eu sempre tive um bom relacionamento, né? Eles lá e eu aqui. Mas, brincando, sempre tivemos um bom relacionamento, tanto com o Banco Central, na época do Maré. Tem uma história bem engraçada do Maré em relação ao Banco Central, porque eu digo que ninguém descobre nada na Maré, né? Mas descobriram a gente fazendo pagamentos lá em 3 meses. E aí os diretores do Banco Central me ligaram e falaram, cara, vem aqui que a gente quer saber o que você está fazendo com cripto aí na Maré, não sei o quê. Aí me tremi todo, né? Eu falei, caramba, vou lá fazer o quê no Banco Central? Aí tinha 2 sócios na época, um francês e um que era o Vitor, advogado, tá morando em Londres hoje. Aí eu falei, Vitor, faz o seguinte, cara, você vai lá no Banco Central com o Benjamin. Ele falou assim, por que você não vai? Cara, você é advogado, se eles mandarem prender, você vai se defender. E o Benjamin é francês. Se ele for preso, ele vai ser extraditado. Agora eu vou ficar aqui em Bangu 1, né? Então vão só vocês dois. Chegando lá, cara, tinham 17 diretores do Banco Central esperando o gigante, Maré, né? E foi até engraçado que no meio lá da reunião, um diretor do Banco Central falou, como é que vocês estão fazendo os pagamentos lá diários? Estão usando o arquivo KNAB, né? Aí o Vitor, claro, estamos usando o arquivo KNAB. Aí o Vitor me manda mensagem no WhatsApp, Alex, o que é arquivo KNAB? Eu respondi, vou ver no Google. Importante é que vocês estavam fazendo um movimento de levar acesso financeiro à galera da comunidade, e a ponto de cair no radar do Banco Central para eles entenderem o que vocês estavam fazendo. Fez barulho, né? E aí a gente criou essa proximidade com os reguladores, né? Tanto o Banco Central quanto a CVM. Na época era o Marcelo Barbosa, presidente da CVM. Sim. Era um relacionamento com ele, com o Alexandre Vasco e outros lá também, eu não vou lembrar o nome agora, mas também que sempre nos atenderam muito bem. E não sei se você lembra, mas as fintechs tinham um certo distanciamento dos reguladores. Eu acho que nós éramos os únicos malucos que queríamos estar perto dos nossos reguladores, porque
para a gente era importante ser transparente, né? Então, a gente sempre teve esse ótimo relacionamento, sempre teve um canal aberto, principalmente com a CVM, né, durante todo esse período, e agora não é diferente, né? Então, a gente quer inovar junto principalmente com a CVM, numa solução que a gente vai lançar no próximo ano, e espero que a gente tenha todo o apoio deles aí durante esse período, e acho que vai ser bom para todo mundo, né? Para o mercado, para a CVM, como case da América Latina. As agendas acabam convergindo, né? Então isso é o lado positivo de tudo isso. Pode falar alguma coisa? Mas, de forma geral, a gente, numa visão Brasil, assim, o que falta para a gente virar referência global, além de tudo isso que a gente falou? Se tem mais alguma coisa? E quais seriam, talvez, os principais entraves e potenciais soluções para ter essa virada de chave? Algumas coisas a gente até citou aqui, né? De juntar, meio que convergir isso. Mas vocês entendem que tem mais algum elemento, além do que a gente já tem discutido aqui, para fazer o Brasil, de fato, ser uma potência? Tem pauta de regulador, pauta de regulador. Tem o investidor internacional que está olhando. Tem um trabalho de educação que tem que ser feito também. O que mais vocês enxergam aí? Claro, a regulação então é muito importante, né? A gente conseguiu agora, não é o melhor projeto, mas é um projeto, já foi sancionado, então a gente já tem aí algo para começar, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de estrutura para dar transparência a esses ativos, a esse mercado, porque os investidores estrangeiros, eles olham a América Latina com uma certa desconfiança, né? Então você precisa realmente trabalhar para dar transparência e segurança para o investidor. Se já é difícil um investidor estrangeiro, né, investir numa bolsa de valores no Brasil, ele já olha, você tem desconfiança política, você tem insegurança econômica, né? Tantas coisas que acabam pesando, e essa a gente tem que trabalhar, porque os outros problemas a gente já tem, talvez a gente não consiga resolver com tanta facilidade, mas dar segurança, transparência ao mercado, acho que isso a gente tem que trabalhar mais, né, para um investidor estrangeiro falar assim, estou comprando um crédito carbono da Amazônia e é seguro, né? Eu acho que esse mais do que regulação, esse é o principal obstáculo para o crescimento no mercado, né? Então você só vai conseguir performar se você é um player médio, se você se associar a algum player que tenha muita credibilidade, como uma B3 e outros, né, que no mercado, uma Vox, VCapital, que conseguem te conectar com o mercado exterior. Isso não é saudável, tá? Isso não é saudável porque você se torna dependente de poucos. Sim. Né? E aí você não consegue negociar o que a gente quer, o livre mercado, né? Que você consiga acessar outros mercados para negociar seus ativos. Se você tem um player que tenha credibilidade, né? Porque quando o investidor estrangeiro vai investir na bolsa brasileira, ele confia que aquilo ali é regulado, né? Tirando as lojas americanas, ele confia em tudo que está ali. Né? Então, essa credibilidade que a gente tem que criar. E mercado financeiro é confiança também, e mais do que isso, né? Eu acho que quando se desenvolve padrões de classe global e tudo mais, e que o cara de qualquer lugar do mundo possa olhar para esse ativo e entender a sua mecânica, e ter certeza da sua procedência ou do que está sendo falado nele, está contido nele, é importante também. Você tem mais algum ponto? Não, eu acho que você explanou bem assim, o mercado internacional. E para o Brasil, Bruno, eu acho que o que falta é a gente largar um pouco daquela síndrome do vira-lata, sabe? Do caramelo. Porque eu acho que assim, a gente tem um negócio inovador hoje na mesa, a gente tem uma metodologia criada no Brasil, única no mundo, que muitas vezes as pessoas tiram alguma credibilidade por conta de track record do negócio. Fala, tá, mas quantas plataformas tem? Quantos centenas de investidores? Isso aqui é muito mais do que o número de track record. Você está participando, de fato, de um negócio novo, uma metodologia única e uma metodologia segura. Que hoje, grandes empresas já estão comprando, batem na porta, falam, você precisa gerar mais crédito carbono que eu preciso de mais.
Então, a gente pode fazer de fato, exportar isso de uma forma muito positiva. Mas desde que o mercado comece a olhar o negócio, fala, eu tenho uma oportunidade real hoje aqui de fazer isso, de dar acesso a dinheiro em cima de captações ali que a gente pode fazer dentro da plataforma. Isso plugado em hubs, em fundos de investimentos e investidores, pessoas físicas na ponta final. Então, assim, hoje a gente tem um produto de fato seguro para todas as pontas. E como você falou, o mercado nascente é o mercado também que hoje ele tem mais perfil de investimento alternativo, né? Então, inclusive, quando a gente olha outras casas, aí tem outros projetos né, que a gente vê na rua Rust também, por exemplo, uns caras que fazem a parte de tokenização de obra de arte, de royalties de música. Então, assim, a gente tem expandido tanta coisa diferente que ainda cai ainda na linha do investimento alternativo. Então, por ser alternativo, muitas vezes dependendo do formato, ainda é muito novo, mas uma vez que isso se consolida e se torna algo mais corriqueiro, o mercado abraça diferente. E como você falou, vocês também fazem captação para startups, e no final das contas vocês estão criando um padrão para que essa startup opere dentro de um checklist de premissas que é bom para a sociedade, que é bom para o meio ambiente, que é bom para todos, né? Esse é um dos produtos que assim, a gente mais sente algumas barreiras, que é engraçado. Porque você fala de um público que de fato precisa de um investimento. Startup está sempre ali precisando de um recurso, de um fôlego para conseguir fazer aquele negócio de fato acontecer. Muitas vezes plugadas dentro de grandes hubs, que são... temos alguns parceiros já hoje, de fato, e que, obviamente, acreditaram no negócio. E você vê uma dificuldade ainda de alguns que podem oferecer isso de uma forma mais fácil para quem está ali dentro, para quem está plugado dentro desses hubs, né? Acontecendo alguns entraves por questões de tamanho ou de qualquer outra coisa. A solução está lá. E se você chegar, eu aposto que se você for um hub, se chegar para tua startup que está ali dentro e falar para o cara, tem uma possibilidade de uma captação aqui via 88. Pô, cara, é um baita do negócio para quem é startup, para quem quer essa conversa. Assim como na outra ponta. Tem cara que tá falando, quero diversificar meu investimento. Ou tem cara que quer investir pesado. Ou tem cara que fala, quero pegar uma parte dos meus investimentos e colocar em algo sustentável. Sim. Então, assim, você tem as duas pontas. Elas só precisam conversar. E a gente tem a plataforma para isso. Então, essas nebulosidades assim, que o mercado cria, que são alguns entraves que a gente acaba tendo, que é muito aquele sentimento de manada, né? O cara que sempre fala, mas quem é que já está lá dentro? Cara, encabeça, vai lá, coloca a sua placa na frente, né? Porque é uma solução para todo mundo, é solução para o hub, porque isso conecta entre os hubs, né? Isso que é uma plataforma legal, porque você pode pegar um ativo que está num hub do Rio de Janeiro e vender para alguém que está no hub ou que foi originado por um hub em São Paulo. Né? E passando pela confiança, eu crivo os critérios chancelados pelo que vocês observam. Né? Então, e é o que eu volto a falar, essa relação de confiança, seja para quem está originando as operações, no caso de vocês, formatando novos modelos de operação, como a gente falou do caso dos produtos próprios do Carrefour. Exato. De vocês. Então, seja na revenda seja na hora de vender produtos dos outros na tua lojinha ou de botar os seus próprios também, né? Então a gente tem esse dinamismo interessante. E, pessoal, a gente tá chegando perto do fim aqui, né? O papo voou demais aqui, papo agradável com amigos, quando a gente vê, o negócio já foi. Eu gosto de pegar um pouquinho de perspectivas, tá? Você falou aí que para 25 tem algumas perspectivas de coisas legais aí que podem acontecer em conjunto com o regulador, conjunto com o mercado, mas para esse mercado como um todo, né? Obviamente vocês estão inseridos neles, mas qual é a visão de futuro para os próximos anos e quando que você vai entender, que vocês entendem que a gente vai ter uma virada de chave forte? É lá só para 26, a gente está vendo 25 mais como um momento de, não tanto de plantio, mas como já com algumas colheitas legais de movimento, e quando que o clique mesmo vocês enxergam ele acontecendo? Eu acho que o mercado nos próximos 3 anos ele vai mudar muito no Brasil. Né? Você já tem mercado consolidado na Europa, o mercado mais avançado hoje, né, de ESG, que acaba demandando dos outros mercados que se adequem também. Então, nos próximos 3 anos, com a lei que foi sancionada, com o mercado regulado,
com a CVM obrigando as empresas a gerarem seus relatórios de ESG e submeterem a CVM, então você vai ter muitas demandas dentro desse mercado. E compete a nós e outros players que estão atuando nesse mercado ajudar a criar esse ambiente seguro, né? Esse ambiente consolidado. Em termos de tecnologia, eu não vejo uma grande mudança, é muito mais de método, né, de como você consegue envelopar essas soluções. Então, acho que empresas que conseguirem criar produtos que são tradicionais e transformá-los em ESG vão se destacar. Eu acho que essa deve ser uma procura, né? A gente mesmo agora está trabalhando com a Libra, né, que é a Liga de Futebol do Brasil, que tem lá o clube mais querido do Brasil, que é o Flamengo, né? Então, por isso que o valor da Libra está lá em cima. E a gente está trabalhando com soluções para eles voltados para esse mercado. Então, você vê, o que o futebol tem a ver com ESG? Não é só o gramado, né? Então, a gente está pensando trabalhando em produtos voltados para esse público. Esse vai ser o grande diferencial. Você vai abrir mercados realmente, você vai começar a ver, tanto no mercado, como o mercado aconteceu de startups, todo dia aparecendo uma startup, uma fintech, criando uma solução nova, dando novos produtos, isso vai acontecer também com esse mercado. Legal. Você tem essa visão, qual a visão sua também aí, André? Eu acho que acho que 25 ainda vai ser um ano meio corrida do ouro, né? O pessoal ainda não tem o norte certo do que precisa ser feito. Eu acho que é um pouco disso. Mas eu acho que nos próximos 2, 3 anos aí, 27, eu acho que com a regulação e tudo mais, eu acho que aí sim a gente vai emplacar um cenário muito mais pró-ESG, como negócio, de fato, não como rótulo só, né? E eu acho que as empresas têm que começar a se preocupar, de fato, com esse envelope que a gente sempre fala, que muitas coisas podem ser ESG. Obviamente, olhando, aplicando critérios, aplicando métrica da forma correta, isso tudo pode ser levado pro negócio. Então, eu acho que ainda 25 a gente vai estar meio correndo ali atrás do rabo. Ainda acho que é um cenário difícil, mas que tem uma tendência para os próximos 2, 3 anos ali posterior que deve melhorar. É um momento, talvez aí, falando até um pouco antes, falando de 23, 24, é o momento de pegar a pranchinha de surf, né? E começar a pegar o começo da onda, que 25 já dá para surfar uma parte dela. E que eu acho que é um momento muito de muita coisa sendo estabelecida, né? E obviamente quem sai na frente, quem descobre essas minas de ouro no começo, consegue voar mais depois, né? Então faço votos aí que isso aconteça também com vocês. Eu acho que é muito mais o que aconteceu com as empresas de impacto social, que depois você viu que grandes empresas se tornaram de impacto social e você nem lembra disso. Você quer ver uma que ninguém comenta? O iFood é uma empresa de impacto social. Total. Ela gera muito emprego e é um canal fácil. Se você olhar hoje em McDonald's, né, e Burger King, você vai ver que tem muito menos meninos lá, garotos, adolescentes, dentro dessas lojas. Eles estão em cima de uma bicicleta, em cima de uma moto, né, ganhando 3, 4 mil reais. Né? Então, o impacto social é gigantesco. Né? Eu lembro do Pedro do Neon, também falava, cara, eu tenho aqui meu impacto social, estou abrindo contas para pessoas que também não têm acesso, entendeu? Então, acho que isso foi se consolidando, né? Não sendo aquela empresa ali que está só ali numa ideologia e esse mercado foi se profissionalizando. E eu acredito que isso também vai acontecer com o mercado de ESG. Sem dúvida. Pessoal, agradeço muito aí a participação de vocês. Eu sempre reservo um minutinho final aí para vocês deixarem a mensagem que quiserem. Pode ser um institucional, o que vocês preferirem. Pode ser olhando para cá, pode ser olhando para mim, se ficar mais à vontade, mas fica aí para cada um de vocês uma mensagenzinha final para dar o fechamento aí do que vocês vieram passar de mensagem. Brunão, acho que de fechamento, eu acho que o que a gente tem buscado aí é, de fato, tentar expandir o conhecimento do pessoal,
expandir um pouco dessa cultura ESG como negócio de fato, como um negócio rentável. E se vocês quiserem saber mais, entender um pouco mais da plataforma, os hubs que têm interesse, as startups que hoje estão dentro dos hubs, que querem fazer parte dessa plataforma, tanto de captação e, enfim, investidores. Eu acho que é um cenário gigantesco que a gente tem pela frente. Podem procurar a gente, acessem o site da bvm12.com.br, que com certeza a gente vai ser um prazer disseminar um pouquinho mais do que a gente tem feito e como que a gente pode ajudar o impacto de fato do ESG como um negócio. E você, Alex, tem alguma mensagenzinha final? Não, primeiro agradecer o convite. Bruno é um amigo de longa data, sempre participando de momentos estratégicos da minha vida aqui, né? Eu brinco que minha mãe, uma vez o Marcelo Barbosa disse para mim assim, esse é um dos caras mais corajosos do Brasil, né, que estava lá na Maré. Eu falei, não, Marcelo, eu não sou tão corajoso. Minha mãe disse que eu só não tenho noção de perigo, é diferente de coragem, né? Mas lembrando disso, a gente tem que ter, para empreender na América Latina, no Brasil, você tem que ter realmente muita resiliência, né? É um mercado novo e desbravar mercados novos é muito cansativo, é desafiador, é você confiar todo dia que aquilo vai acontecer, né? E a gente faz acaba criando uma falsa realidade que as coisas são muito simples, mas está numa construção, e essa construção tem que ter pessoas realmente resilientes. E o que eu digo para quem está começando um negócio voltado para isso, né? Tenha foco, resiliência, as coisas vão acontecer, né? E que elas estejam realmente imbuídas num processo de criação de um propósito, né? Porque você vem do mercado financeiro, e eu aprendi lá com José Manuel, que hoje está na Natura, que ele falava lá no Banco Carrefour, você pode fazer tudo, Alex, inovar, fazer o que você quiser, mas no final do dia só não pode dar prejuízo. O banco tem que dar pelo menos 0 a 0, né? E que a gente tem essa visão de que a gente pode criar, mas pensar que esse negócio precisa parar de pé, precisa ter responsabilidade, entendeu? E criar esse mercado de maneira que todos possam participar de maneira segura. Faz a roda girar e essa nova roda girar. Então, muito obrigado vocês pela participação. E vocês que ouviram a gente até agora, espero que tenham gostado também do episódio. Não esquece de deixar teu like, fazer a inscrição no canal e encaminhar esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Forte abraço e até a próxima.